Boa tarde, cidadão, de volta. Vamos agora conversar com o novo diretor-presidente do IDEMA. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos. Estou aqui nessa chamada, para falar um pouco aqui do IDEMA. É um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre a importância do órgão. Quando chegou o governo Fátima, muitas expectativas se criaram de como é que ficaria a situação de condução do próprio IDEMA, alguns setores mais do empresariado, de certo modo, preocupados se daria a mesma celeridade ou se teria a mesma linha de condução, pelo menos do ponto de vista da celeridade na concessão de licenças, claro que em comum acordo com aquilo que se espera de preservação do meio ambiente. O que é que você poderia nos falar a respeito de tantas expectativas e ansiedades que foram criadas em relação a tudo isso? Bem, Robson, eu acredito que toda mudança de gestão existe essa apreensão, principalmente dos investidores, dos empreendedores, mas eu sou uma pessoa técnica que sempre estive em contato com as discussões ambientais, trabalhei com consultoria, tanto para os entes públicos como para o ente privado, então a gente sabe o quanto o IDEMA, um IBAMA, um órgão municipal como a CEMURB em Natal, eles são importantes para o desenvolvimento econômico, lógico, pautado nos princípios da sustentabilidade. Então, nós evidentemente não pretendemos criar nenhuma dificuldade, a ideia é sempre melhorar o licenciamento e para melhorar o licenciamento nós precisamos de várias ações. Ações desde modernização da nossa legislação, como a modernização da parte informática, a capacitação de pessoas, desde a capacitação interna da instituição, como a capacitação externa, para que os consultores, as empresas tenham conhecimento das áreas que são importantes, de como eles têm que projetar os seus empreendimentos, para evitar justamente burocratizar e criar dificuldades que às vezes a gente tenta corrigir para tentar viabilizar aquele projeto, adequando a uma realidade ambiental. Então a gente quer manter um ritmo sim de licenciamento e até melhorar isso com algumas ideias novas que estamos tentando implantar lá. Muito bem. E aí eu pergunto, quais são essas ideias novas que vocês pretendem implantar no IDEMA do Rio Grande do Norte? Bem, o IDEMA hoje ele tem uma dificuldade muito séria em relação ao quadro de servidores. O IDEMA é um instituto que nunca teve um concurso público, ele foi formado a partir de servidores de outros várias órgãos. Outras áreas. Exatamente. Então, existe uma dificuldade e hoje grande parte do corpo técnico que dá auxílio, que fortalece a instituição, se dá por meio de convênios. E esses convênios, como outras secretarias, às vezes a gente tem um corpo técnico que está ali, que já vem com um know-how e o perigo mora se a gente perde um convênio como esse, que a gente perderia as pessoas e aquele conhecimento. Então, ideias que nós temos é tentar realmente fortalecer, não sei, discutir a questão do concurso público é sempre importante, por mais que estejamos passando por uma crise financeira sem precedentes, mas temos ideias que são muito interessantes, como, por exemplo, a criação de processos todo online. Então, nós trabalhamos hoje com um conjunto de processos de licenciamento que é todo no papel, é uma grande parte. O nosso licenciamento eletrônico ainda realmente pouco se conhece e tem sido pouco usado, então vamos investir realmente em informatizar isso. Isso cria até uma possibilidade de interiorizar o investimento, para que o empreendedor não precise se deslocar até Natal, às vezes para conseguir emitir um boleto, pegar sua licença, apresentar mais uma informação. Então, ideias nesse sentido vão ser tocadas e isso cria um ritmo célere para a análise, porque o nosso corpo técnico tem acesso de forma simultânea àquela informação. Tem contato mais próximo com o empreendedor, que nós podemos passar a demanda e ele responder também de forma online, tudo evitando a entrega, essa troca de papel. Esse é um dos pontos que a gente realmente precisa tocar lá internamente. Tem alguma outra ideia, alguma outra meta que você apresenta para esse ano de 2019 que você deseja realizar? Bem, nesse primeiro ano
eu cheguei há pouco mais de um mês e meio, né? Estamos conversando com os setores, pensando em todo um planejamento estratégico interno do IDEMA, pedindo aos setores que apresentem planejamentos de ações inerentes às suas atividades, uma vez que o IDEMA ele envolve desde o licenciamento e a fiscalização, mas também políticas de educação ambiental, planejamento de unidades de conservação. Nós temos ações lá de fortalecimento junto aos municípios, então estamos pretendendo realmente tocar um planejamento pautado no envolvimento da sociedade, no envolvimento dos municípios, na transparência de informações, né, em discussões, manter um diálogo muito próximo com as pessoas, né, os investidores, para que possamos realmente tocar um ano sem grandes problemas, né? Conversando, sendo aberto em solicitações com o Ministério Público, que também são muito constantes. Então, nós temos tocado um planejamento, realmente, um plano de ação com várias frentes, articulando essas equipes entre os setores, né? Uma vez que há um certo reclame em termos de interação mesmo, né? Como é que um setor pensa uma ação, um outro setor poderia estar integrado com aquela ação e às vezes demora tanto, um mês, 2 meses em um setor, quando chega no outro que já podia estar articulado, não houve essa interação e se perde mais tempo. Então estamos tentando fazer esse exercício de trazer a informação integrada, né, não só dentro do IDEMA, mas com outras secretarias, né, que sempre passam a demanda por dentro do IDEMA, e essa integração com a sociedade, né, com os investidores, sendo transparente, disponibilizar informações. Nós temos um banco de dados fantástico dentro do IDEMA, que se as pessoas conhecessem, poderiam se utilizar desse dado para... Que tipo de informações que o IDEMA tem no seu banco de dados que seriam úteis para a população consultar? Por exemplo, hoje, eu acredito que são poucas as pessoas que não têm um celular com um mapa, usam Uber, têm informações em tempo real cadastrada e a qualquer hora do dia ou da noite pode acessar aquela informação, né? Que tipo de dado nós temos? Nós temos mapas, produções super importantes mostrando onde estão as áreas de preservação, onde estão as áreas que têm mais solicitação de licenciamento em determinados setores econômicos, onde estão as notificações, onde tem mais problema de fiscalização, né? Então, a partir do momento que essas informações se tornam transparentes, fica muito mais fácil planejar, atrair investimento, uma vez que ele vai conhecer o território do Rio Grande do Norte, saber onde estão os principais entraves, né? Um investidor ou a atração, o governo do estado buscar um projeto de recuperação ambiental, um projeto de instalação de unidade de conservação, que eu posso trazer um turismo para dentro daquela unidade de conservação. Então, essas informações estando transparentes, fica muito mais fácil planejar e buscar investimentos, né? Então, tudo com um regramento legal que existe, inclusive esse regramento legal passar a ser conhecido mais pelas pessoas. E o que é que nós temos hoje de expectativa de concessão de licenciamento? Em termos de pedidos, por exemplo, tem algum número que brevemente deverá ser liberado ou está na expectativa de ser liberado para investimentos? Olha, o licenciamento... Ou não tem chegado tantas demandas? Eu ainda estou me inteirando muito em relação a números, né? Isso é uma das informações que vamos tornar mais transparente, né? Quantos licenciamentos são requeridos, quantas licenças são emitidas, quais são as maiores atividades que são buscadas. Então, nós temos alguns números, né? O IDEMA, ele tem conseguido, ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, manter um ritmo de licenciamento entre 3 a 4 mil licenças por ano, né? Então, diria uma média de 3.500 licenças por ano são emitidas pelo IDEMA, nas mais diversas atividades do petróleo, né? Infelizmente, com uma certa crise, né? Mas nós temos uma busca muito grande na indústria, nos parques eólicos, agora os parques solares estão chegando. Nós temos a mineração como uma atividade muito forte, o turismo, né? O setor hoteleiro, a parte de entretenimento e lazer. Essas são atividades que estão sempre buscadas. É lógico que nós temos indústrias, né? Muito importantes, as salinas, as carciniculturas. Então, essas são as principais atividades que giram, né, esses números. Eu ainda não tenho a especificidade de cada atividade, esses quantitativos, mas são elementos que a gente vai disponibilizar muito em breve. Muito bem.
Quero agradecer a participação do Leon Aguiar, que é o novo diretor-presidente do IDEMA, Rio Grande do Norte. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Continue ligado com a programação da Banda Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde.